Quer ficar atualizado sobre o Corinthians? Então fica nesse vídeo. Roda a vinheta. E aí, fiel, estão prontos para saber tudo sobre o nosso timão? O Corinthians decidiu afastar o atacante espanhol Héctor Hernández do elenco principal. O jogador, que chegou ao clube em 2024, deixou de treinar com o grupo e agora trabalha em horários alternativos, separado do restante do elenco. Contratado para ser uma opção ofensiva, Hernández nunca conseguiu se firmar. Em sua passagem, disputou 24 partidas, marcou 2 gols e deu apenas uma assistência. A maior parte desses jogos foi em 2025, mas sem apresentar regularidade ou desempenho que justificasse sua permanência entre os principais nomes do ataque. Com rendimento abaixo do esperado e cada vez mais sem espaço, a diretoria avalia os próximos passos. Pode negociar uma rescisão amigável, buscar um empréstimo ou até mesmo uma venda, caso apareça a proposta. Sem Hernández, o setor ofensivo do timão conta com Thales Magno, Ángel Romero e jovens da base, enquanto Memphis Depay e Yuri Alberto seguem lesionados, deixando o ataque com alternativas reduzidas. A Justiça de São Paulo manteve o bloqueio de 10,9 milhões de reais provenientes da premiação do Corinthians pela participação na Copa do Brasil de 2025, especificamente pela classificação às oitavas de final. A medida foi determinada em ação movida pelo empresário André Cury. Esse valor faz parte da cota que o clube deveria receber após eliminar o Palmeiras, mas segue retido por determinação da primeira vara civil do Foro do Tatuapé. A decisão obedece ao regime de centralização de execuções, sob o qual o clube ainda está enquadrado. A liberação dos recursos depende agora da segunda vara de falências e recuperações judiciais do Foro Central de São Paulo. O bloqueio representa um duro golpe nas finanças do Corinthians. Mesmo com o time avançando às quartas de final, continua sem acesso à premiação, o que prejudica o planejamento do clube em um momento já frágil na gestão financeira. Além disso, CBF e Federação Paulista de Futebol foram notificadas para que futuros repasses das premiações sejam depositados diretamente na vara judicial responsável. Enquanto isso, dentro de campo, o elenco segue na luta, mas fora dele, a crise monetária continua sendo um dos principais desafios do Corinthians em 2025. O Corinthians anunciou a renovação de contrato com a joia da base Guilherme Amorim, de apenas 17 anos. O novo vínculo vai até julho de 2027 e inclui um aditivo contratual que melhora as condições salariais e aumenta de forma significativa a multa rescisória, garantindo maior segurança para o clube diante do assédio de outros times. Amorim é considerado uma das principais promessas do Terrão. Na atual temporada, já disputou 31 partidas, marcou 11 gols e deu 15 assistências, números que o colocam como o jogador da base com maior participação em gols no ano. A diretoria corintiana trata a renovação como uma prioridade estratégica, principalmente após casos recentes de saída de jovens sem retorno financeiro. A ideia é valorizar a formação do clube e dar mais espaço para que os talentos cresçam vestindo a camisa alvinegra. O meia-atacante, que já treina em algumas ocasiões com o profissional, está nos planos da comissão técnica para ser integrado gradualmente ao elenco principal. A expectativa é que Guilherme Amorim se torne em breve um dos protagonistas do time e represente a nova geração de craques revelados pelo Corinthians. Antes de continuar o vídeo, vou pedir que vocês deixem o like, inscrevam-se e ativem o sininho das notificações para que eu continue postando vídeos. Agora vamos voltar para o conteúdo. O volante José Martínez deve ficar afastado dos gramados por 6 a 8 semanas após sofrer uma fratura no quarto metacarpo da mão esquerda. O departamento médico do Corinthians confirmou que o jogador passará por cirurgia nos próximos dias, depois da lesão ocorrida em um treino no CT Dr. Joaquim Grava. Martínez, de 30 anos, vinha se firmando como um dos jogadores mais regulares do elenco corintiano. Só em 2025, o venezuelano disputou 37 partidas oficiais, marcou um gol,
distribuiu 2 assistências e manteve média alta de participação defensiva, sendo responsável por interceptações, desarmes e apoio constante na saída de bola. A ausência deve pesar bastante para o técnico Dorival Júnior, que já convive com uma lista extensa de desfalques, entre eles Memphis Depay, Yuri Alberto, André Carrilho e Hugo, todos entregues ao departamento médico. Martínez, portanto, será baixa em jogos importantes do Brasileirão e também pode desfalcar o Timão em fases decisivas da Copa do Brasil. O Corinthians vai receber uma quantia pela transferência do zagueiro João Victor, ex-Vasco, ao CSKA Moscou, da Rússia, graças ao mecanismo de solidariedade da FIFA. A regra garante até 5% do valor de transações internacionais aos clubes que formaram o atleta entre os 12 e 23 anos. Como João Victor foi revelado no Timão, o clube paulista deve embolsar algo em torno de R$ 1 milhão a R$ 1,2 milhão. O Vasco da Gama, último clube do defensor no Brasil, fechou a venda por cerca de 5 milhões de euros, aproximadamente R$ 30 milhões, e manteve ainda 25% dos direitos econômicos do jogador em caso de futura negociação. A receita extra chega em um momento importante para o Corinthians, que também espera o pagamento de outros valores envolvendo o Vasco por transações anteriores de atletas como Lucas Piton, Adson, Felipe Bastos e Giovanni Augusto, cujas cifras somam R$ 5 milhões e 154 mil. O Corinthians tem demonstrado interesse em negociar o goleiro Matheus Donelli, mas os planos não avançaram até o momento. Embora o arqueiro esteja fora dos planos do treinador, não surgiram propostas concretas que atendam aos critérios do clube. Donelli, que renovou seu contrato até 30 de junho de 2028, possui cláusulas de multa robustas, R$ 240 milhões para transferências nacionais e € 100 milhões para o mercado internacional. Essa política protege o Timão, mas ao mesmo tempo dificulta a saída em caso de interesse de clubes que não estejam dispostos a investir valores altos. Além disso, o goleiro ficou de fora dos relacionados para o confronto contra o Red Bull Bragantino, sinalizando que está fora dos planos técnicos atuais. O Corinthians já estuda a possibilidade de empréstimo, embora nenhum destino tenha sido confirmado até agora. Com 23 anos, Donelli soma 28 jogos pelo clube, sendo 11 em 2025, com 14 gols sofridos, e possui passaporte italiano, o que pode facilitar uma possível negociação com clubes do futebol europeu. Esse foi o vídeo fiel e espero que tenham gostado.